Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Hoje a palavra de Deus quer nos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Na primeira leitura do Antigo Testamento, nós lemos no livro da Sabedoria, num tempo em que o povo judeu ele está vivendo uma diáspora. Eles estão dominados pelo Império Romano, que tem uma cultura que também é grega, né? Greco-romana a cultura, e o Império Romano domina desde o extremo da Europa, ali na Península Ibérica, até o outro extremo da Ásia. De maneira que o povo judeu, ele está fora, muitos deles estão fora da sua Palestina, ali de Israel, estão espalhados, né? Ao redor. E aí o povo se pergunta: mas Senhor, nós somos o teu povo eleito, nós somos o povo da promessa realizada a Abraão, Isaque e Jacó. Como o Senhor permite que um povo estrangeiro nos domine assim, dessa maneira, e prospere, né? Eles estão prosperando, estão em conforto e riqueza, e nós dominados, né? E aí Deus responde: por que não mandas um fogo do céu para exterminar esse povo que nos domina? Deus responde que ele, antes de ser um Deus vingativo, ele é um Deus bom e clemente, misericordioso, que oferece o seu perdão a todos os homens, aos bons e aos maus. Porque esse sol que brilha sobre nós aqui na praia, ele brilha para os bons e também para os maus. Porque Deus não ceifa os maus, porque ele quer que todos se salvem. E ele oferece a salvação a todo ser humano, aqueles que são bons e também aqueles que são maus. Também porque até mesmo nós, e aqui eu estou sendo ousado, né? Mas vou dizer assim mesmo, nós que somos bons ou nos consideramos bons, nós também temos trevas, nós também temos a nossa parte que é pecadora, e nós todos somos pecadores, e às vezes nós não somos trigo, e nós somos o joio que cresce nessa plantação, nesse campo no qual o Senhor Jesus lança as suas sementes. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que existe o mal no mundo? Meu irmão, se existe o mal no mundo, não é porque Deus quis. Deus fez o mundo e ele diz, ele viu que tudo era bom. Ele chama o ser humano à comunhão com ele. Mas aí explica Santo Agostinho: o Deus que nos criou sem nós
não pode nos salvar sem nós. Ele precisa da nossa colaboração, do nosso sim, da nossa adesão ao seu plano. Novamente, Santo Agostinho diz: o Deus que nos criou sem nós não pode nos salvar sem nós. Ele precisa que nós abramos a porta do nosso coração e, assim como Maria, demos o nosso sim ao plano de Deus. Porque os primeiros seres humanos, Adão e Eva, que são essa representação de fé e sabedoria do livro do Gênesis, eles disseram não ao plano de Deus. Deus queria que todo mundo vivesse em comunhão com Ele, na paz, na concórdia, na harmonia, e o ser humano, incitado pelo inimigo das almas, a serpente, aquele que também é chamado de diabo, que recebe esse nome porque diabolo significa divisor. Ele é o pai da mentira. Na sua tentação, convenceu o ser humano de que ele, que é feito do humus da terra, humildade, pudesse ser como o demônio, orgulhoso e soberbo, e pensar que pode viver sem Deus. E aí a humanidade pecou e se afastou de Deus, e logo surgiu o ódio, logo surgiu a inveja, irmão matou irmão, e é isso que nós vemos nas guerras fratricidas, como que acontece dos povos lá na Europa, lá nas estepes russas, ucranianos e russos que já foram a mesma nação, um matando o outro, como Caim matou Abel. No século XX, duas grandes guerras mundiais também assolaram a humanidade, e milhões de pessoas morreram, inclusive o holocausto dos nossos irmãos mais velhos, os judeus. E aí as pessoas nas guerras se perguntam: onde está Deus? Por que Deus não extermina os maus e deixa apenas os bons? Bom, onde está Deus? Deus está crucificado na cruz, derramando o seu sangue e sofrendo com a humanidade que sofre. Ele não esquece de nós, mas ele se compadece, compaixão. Ele tem sofrimento conosco, compaixão. Ele está conosco, porque Deus se fez homem em Jesus para experimentar tudo o que nós vivemos, exceto o pecado. Ele se compadece dos nossos sofrimentos e ele os assume na cruz. Então Deus permite o mal, porque de um mal ele pode tirar um bem. Do pecado ele nos trouxe a salvação. Nós cantamos assim: ó feliz culpa, que nos valeu tão sublime redentor. Porque Jesus, ele vem nos trazer uma situação melhor ainda, em comunhão com o Pai. Ele nos revela que Deus é amor, que Deus é luz, e Jesus bate à nossa porta com os seus sinais, com a sua palavra, nos convidando a estarmos com Ele. Mas aí, meu irmão, Jesus também, ele não é violento, ele é manso e é humilde de coração. Ele não quer entrar à força nas nossas vidas. Ele bate a porta do nosso coração para fazer morada, mas só nós podemos abrir a porta para a sua entrada. Jesus quer reinar no nosso coração, assim como ele quer reinar em todo o mundo, para que o reino dos céus seja estabelecido já aqui na terra. Mas ele também nos diz que ele é justo, e ele permite na nossa liberdade que nós escolhamos o nosso destino eterno. A palavra de Deus fala que estreita é a porta do reino dos céus, e é difícil entrar nessa porta. O caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é a não violência, o caminho é a paz, o caminho é amor, o caminho é a fraternidade. É isso que o Espírito Santo de Deus, que nós lemos na segunda leitura, ele quer nos ensinar. Ele quer marcar no nosso coração aquela lei que foi escrita no Antigo Testamento em tábuas de pedra. É a lei da caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que bonito! Deus não quer que a gente esqueça de nós, mas que nós, saibando nos amar, saibamos também amar ao próximo. Porque não podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se não amamos o próximo a quem nós vemos. Jesus então nos ensina a chamar a Deus de Pai. Não Pai meu, nem Pai seu. Pai nosso. Somos todos irmãos. Por isso, temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Quem nos dá o exemplo é Jesus, que no alto da cruz,
ele reza: Pai, perdoa os meus assassinos, eles não sabem o que fazem. E nós também, que estamos na vinha do Senhor, olhando para os maus, aqueles que promovem a corrupção, os assassinatos, as guerras, devemos também pedir por eles: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Até mesmo aqueles que fazem mal a nós, porque assim é a vontade do Senhor. Ele quer dar a oportunidade para todos, nesse tempo de peregrinação que nós estamos vivendo, porque a nossa morada não é esta morada aqui na terra. Nossa morada definitiva é o céu, e nós somos convidados a tomar posse desse céu pela nossa fé, e a oportunidade é para todos. Mas Jesus nos lembra que também existe o inferno. O inferno é um estado de alma, e quem escolhe ir para lá vai livremente, que Deus é bom, Deus é amor, mas Ele também é justo, e Ele respeita a vontade e a liberdade do ser humano. Não escolhemos então o caminho do ódio, o caminho da morte, mas escolhemos o caminho do bem. Aproveitemos esse tempo de graça que é a nossa vida, no qual Deus permite que nós nos corrijamos das nossas faltas, que deixemos de ser joio, por pequeno que seja em nosso coração, para que um grande trigal nasça nas nossas vidas, com muitos frutos de vida eterna, porque no final da vida nós seremos julgados pelo amor. Que o nosso livro, então, o dia em que Jesus o abrir na eternidade, no nosso julgamento, esteja cheio de boas obras, obras de caridade, para que Ele nos diga: vem, servo bom e fiel, toma posse do banquete que eu lhe preparei por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos